Este vídeo é apresentado pela Curiosity Stream, onde você encontra e assiste documentários de ciência, história, tecnologia, natureza, viagens e outros temas. Olhe para você, romano tardio, deitado em seu sofá comendo uvas o dia todo enquanto o império é invadido por hordas bárbaras, indo ao Coliseu ou ao Circo Máximo, comendo pão de graça e assistindo jogos o dia todo enquanto as cidades na Gália são saqueadas e queimadas até o chão por invasores germânicos. Ou pelo menos é assim que muitos historiadores retrataram os romanos tardios até o século XX. Mas espero que já tenha mostrado em alguns vídeos que essa visão está absolutamente ultrapassada. Já analisei nestes dois vídeos aqui que o soldado romano tardio não era absolutamente inferior ao legionário romano primitivo, e espero que também possa mostrar neste vídeo aqui que os romanos tardios tinham muito boas razões para não estarem mais super motivados para lutar por seu império. A desvalorização da moeda romana desempenhou um papel muito importante, por exemplo, mas havia muitas outras razões, sistêmicas e sociais, pelas quais os romanos tardios, às vezes, não apenas escolhiam não apoiar mais seu império, mas às vezes até escolhiam lutar ativamente contra ele. Às vezes uniam-se a OS germânicos invasores ou formavam bandos rebeldes saqueadores. Por que isso aconteceu? Por que os romanos tardios ficaram tão cansados do seu império? E por que muitos deles provavelmente comemoraram a dissolução do Império Romano Ocidental? Exploraremos neste vídeo. É um dos mistérios da história, porque o Império Romano Ocidental caiu aparentemente tão facilmente, tendo sido invadido em poucas décadas por inúmeras tribos germânicas. Como isso ocorreu? Os romanos não estavam altamente motivados a defender seu império contra invasores? Um pensaria que os romanos se uniriam todos, pegariam armas, se alistariam em massa para se juntar às fileiras das legiões, e assim, em número muito maior que os invasores germânicos, expulsando-os do Império Romano para sempre. Mas, com grande incredulidade, lemos como os romanos tardios quase voluntariamente permitiram que os invasores germânicos entrassem de maneira fatalista, quase resignada. Onde estavam os romanos dos primeiros dias? Aqueles que haviam conquistado quase todo o mundo conhecido, aqueles que haviam subjugado incontáveis inimigos. Onde estavam os antigos romanos agora? Não é de admirar, então, que muitos historiadores tenham retratado os romanos tardios após o quarto século, depois de Cristo, como fracos e decadentes, degenerados, apenas uma sombra de seus antigos e muito mais virtuosos eus do Império Romano. Enquanto o romano antigo era forte, viril e virtuoso, dizia-se que o romano tardio era covarde, decadente e fraco. Dizia-se que toda a virtude havia desaparecido dos romanos. Edward Gibbon, em sua famosa obra A Queda do Império Romano, propagou muito fortemente esta teoria e, embora seu livro seja um trabalho magistral para a época, sabemos agora que essas acusações contra os romanos já falecidos não são verdadeiras. Primeiro de tudo, devemos tomar nota de que os incentivos para se juntar ao exército eram muito piores no final do Império do que no início, o que significa que o salário médio dos soldados era muito menor no final do Império, e após 25 anos de serviço militar, não havia mais nenhuma grande recompensa em forma de generosa doação de terra. Mas, ao mesmo tempo, o risco de morte com as crescentes pressões de invasão bárbaras estava aumentando. Não é a melhor relação, risco-recompensa que se possa dizer. Mas além desses incentivos econômicos reduzidos muito reais para se juntar ao exército romano tardio, havia outras razões pelas quais os romanos tardios não estavam muito motivados para se juntar às legiões em massa e defender seu império. E aqui temos um precioso trecho do historiador Prisco, que ao visitar a corte de Átila, o Huno em 448 d.C., nos deu alguns detalhes deliciosos sobre como os tardios romanos estavam pensando e quais eram as suas razões para a falta de motivação em unir-se contra os invasores bárbaros. Gostaria de dar um agradecimento especial ao Geraldo Myers por me trazer este texto de Priscus à minha atenção. Muito obrigado, Gary. Priscus relata de encontrar um grego romano que havia sido capturado pelos hunos na província de Mysia na década de 440. Mas surpreendentemente para Prisco, este grego parecia gostar de sua vida entre os hunos, mais do que sua vida anterior entre os romanos. Essas são as razões que os gregos deram para essa vista fascinante. Após a guerra, os citas vivem com tranquilidade, desfrutando do que têm e não são perturbados ou muito pouco. Os romanos, por outro lado, estão em primeiro lugar muito sujeitos a serem mortos se houver alguma hostilidade.
uma vez que tem que depositar suas esperanças de proteção em outros, e não lhes é permitido pelos tiranos usar armas. E aqueles que os usam são feridos pela covardia de seus generais, que não conseguem conduzir adequadamente a guerra. Isso é muito interessante. O que significa? Significa que os romanos tardios não podiam lutar contra os bárbaros sozinhos. Eles tiveram que esperar até que o exército chegasse, ou ter que esperar que uma unidade comitatus, ou limitanei, estivesse estacionada na sua cidade para a defesa. E, de fato, descobrimos com grande surpresa que somente no 440º ano depois de Cristo, o imperador romano Valentiniano III permitiu que os cidadãos romanos no Ocidente portassem armas. De fato, isso é incrivelmente surpreendente. Apenas no 440º ano depois de Cristo, como reação aos aumentados ataques vândalos às costas italianas, Valentiniano III emitiu a novela Valentiniani IX. O próprio imperador Majoriano reemitiu a mesma lei novamente em 457 depois de Cristo, a novela Majoriani VIII, conhecida como Sobre o Retorno do Direito de Portar Armas. É realmente surpreendente ver que, apesar de todos os problemas que o Império Romano Ocidental enfrentou desde o início dos anos 400, os imperadores levaram quase 40 anos para perceber que poderia ser uma boa ideia treinar civis para lutar e equipá-los com escudos, armaduras e armas. Infelizmente, isso veio tarde demais, como sabemos em retrospecto. E parece que aqueles que poderiam pegar em armas não estavam realmente satisfeitos com os seus comandantes, vendo muitos deles como incompetentes ou covardes. Este é um fato que me fascinou completamente quando eu estava lendo sobre isso pela primeira vez, mas imagine que você pudesse aprender essas informações assistindo a vídeos como este aqui. Agora, certamente, o YouTube é uma plataforma incrível para espalhar conhecimento na forma de vídeos divertidos. Mas há outra plataforma que oferece documentários de super alta qualidade, profissionalmente produzidos, realmente excelentes sobre história. E, é claro, também sobre o Império Romano, a saber, o Curiosity Stream. Eu tenho tido uma assinatura no Curiosity Stream por um tempo, especialmente por causa dos excelentes documentários sobre história. Ultimamente eu estava assistindo o documentário chamado Efeito Borboleta sobre Cartago, o rival de Roma. É incrivelmente bem feito. Ou o documentário Roma, a primeira superpotência do mundo. Existem milhares de documentários de alta qualidade na Curiosity Stream, incluindo muitos exclusivos e originais premiados. Então, não importa o que você esteja interessado, seja história, natureza, viagens e comida, ou espaço e tecnologia, você encontrará seus programas favoritos no Curiosity Stream. A melhor parte é poder assistir aos programas quando quiser, onde estiver e no dispositivo que preferir, como Smart TV, PC, smartphone ou tablet. Então vá para o curiositystream.com ou escaneie o código QR para acesso ilimitado aos melhores documentários e séries de não ficção do mundo. E para os fãs deste canal, use o código promocional Maiorianos e você economizará 25%. É uma oferta incrível e cerca de 10 vezes mais barata do que outros serviços de streaming. E assim, também apoia este canal e ajuda a combater equívocos sobre o Império Romano Tardio. Muito obrigado, amigos da história romana tardia. Gratias tibi aguamiti. Então, sobre os romanos tardios e por que sua motivação para lutar não era tão alta. Descobrimos com grande surpresa que eles não eram permitidos lutar por muito tempo, mudando somente após 440 d.C., quando finalmente foram autorizados a portar armas. No entanto, há mais. Prisco escreve que o grego que vivia com os hunos tinha algumas outras pistas interessantes para compartilhar sobre por que ele preferia a vida entre os hunos em vez da vida no Império Romano. Mas a condição dos súditos romanos em tempo de paz é muito mais grave do que os males da guerra, pois a exação dos impostos é muito severa e pessoas desonestas infligem danos à OAS, outros porque as leis praticamente não são válidas para todas as classes. Um transgressor que pertence às classes abastadas não é punido por sua injustiça, enquanto um homem pobre que não entende de negócios sofre a pena legal. Isso é, se ele não partir desta vida antes do julgamento, tão longo é o curso de processos judiciais prolongados e tanto dinheiro é gasto neles. O clímax da miséria é ter que pagar para obter justiça. Ninguém ouvirá o homem ferido, a não ser que ele pague uma quantia de dinheiro ao juiz e aos escrivães do juiz. Agora isso é altamente interessante, pois nos dá evidências de primeira mão sobre a injustiça social e judicial no Império Romano Tardio.
Já sabíamos que o Estado romano tardio era injusto para as classes mais baixas. Na verdade, mesmo o Estado romano primitivo era muito injusto. A justiça sempre foi muito deslocada para a elite rica, enquanto as classes mais baixas não podiam esperar ser representadas de forma justa perante a lei. Esse sempre foi um problema na sociedade romana, mas no Estado romano tardio, esse problema piorou ainda mais com juízes e funcionários corruptos, que certamente podiam ser subornados para dar ao partido rico uma vantagem injusta. O grego também menciona a muito alta carga de tributação, o que também já mencionamos várias vezes neste canal. Assim, um sistema de justiça injusto que sistematicamente desfavorecia as classes mais baixas e favorecia os ricos, em combinação com altos impostos, e ao mesmo tempo não sendo permitido se defender no caso de ataques bárbaros. O grego então prosseguiu concluindo que lamentava que os funcionários não possuíssem o espírito das gerações anteriores e que estavam arruinando o Estado. Isso significa que a corrupção era um problema real, pois podemos ter certeza de que, se a corrupção não fosse tão alta, e certamente muitos dos impostos não teriam desaparecido nos bolsos dos próprios oficiais romanos, então a carga tributária talvez não precisasse ser tão alta desde o início. Assim, vemos os problemas do Estado romano tardio neste texto de Priscus, detalhado muito vivamente exatamente os problemas que estávamos abordando em alguns vídeos. Esta é a razão pela qual, assim que as coisas começaram a desmoronar após as invasões de 407 d.C., as classes mais baixas fugiram em massa das cidades, algumas se unindo, formando os chamados rebeldes Bacaldi. Gladiadores, escravos, camponeses e outros das classes mais baixas da sociedade romana tardia se uniram e formaram suas milícias rebeldes independentes. Às vezes eles até se uniam às forças dos invasores bárbaros. Aparentemente, alguns até preferiam a vida entre as tribos germânicas, pois a sociedade provavelmente era mais justa e a carga tributária menor. Podemos realmente dizer que o sistema social injusto de Roma contribuiria, no final, muito para a sua própria queda. O leste, por razões que explicamos neste vídeo, foi poupado deste destino. Apenas nos anos turbulentos após o desastre de Adrianópolis e com as rebeliões góticas em torno do ano 400 a.C., vimos situações e rebeliões tão ruins. Isso não foi apenas um fenômeno do Império Romano Ocidental. No entanto, o leste se estabilizou, mas o oeste não, por razões também discutidas neste vídeo. Então, no Ocidente, cada vez mais escravos escapavam de seu tratamento injusto e, às vezes, até mesmo acolhiam os invasores germânicos como libertadores. À medida que o Estado começou a se desintegrar com mais regiões, declarando sua independência, como por exemplo o território basco ou armorica, muitos escravos, gladiadores, camponeses e outros fugiram para essas regiões, esperando começar uma nova vida em uma sociedade mais igualitária. Assim, podemos começar a entender por que os romanos tardios não estavam mais super motivados para lutar por seu império. Por que arriscar sua vida por um império que te trata tão injustamente? Por que arriscar sua vida para se juntar às legiões recebendo muito menos pagamento do que os soldados do Império Romano Antigo e defendendo um Estado que era muito mais injusto do que o Estado Romano Antigo? Como dissemos, o Império Romano nunca foi justo, mas desde que os impostos eram baixos e a vida estável, essa sociedade injusta foi permitida existir. No entanto, assim que as coisas começaram a sair do controle e assim que a vida não era mais estável, as classes mais baixas compreensivelmente se rebelaram. Assim, é realmente uma ironia da história que a injustiça do próprio Estado romano foi uma grande razão para o seu declínio. E foi apenas uma coincidência de sorte que o Oriente sobreviveu a esses tempos perigosos e levou muitos anos para reformar algumas dessas deficiências no Estado romano oriental posterior. O sistema extremamente injusto da escravidão, por exemplo, foi cada vez menos visto nos séculos posteriores do Império Romano do Oriente. E a prática horrenda dos jogos de gladiadores foi abolida por completo em algum momento. Em Constantinopla, não havia nem mesmo mais uma arena gladiatorial. Assim, o Oriente aprendeu com os erros do Ocidente em algum grau, permitindo-lhe continuar por alguns séculos ainda. Mas é muito fascinante aprender por que o Império Romano Ocidental foi permitido cair. Não porque os romanos tardios eram degenerados, fracos e inferiores. Não. Mas porque, para eles, a ideia de Roma,
pelo menos para as classes mais baixas que compunham a maioria da sociedade, tinha morrido e não valia mais a pena defender. E por favor, curta esse vídeo e se inscreva para não perder nenhum vídeo futuro sobre o fascinante tema do Império Romano Tardio. E por favor, considere apoiar meu trabalho no Patreon ou através da associação do YouTube, pois a sustentabilidade a longo prazo deste canal só é possível com o seu apoio. Este canal não funcionaria sem nossos incríveis membros do Patreon e do YouTube, e eu realmente quero agradecer a cada um que está apoiando este canal de qualquer forma. Obrigado, amiga. E se você quiser saber mais sobre por que o Império Oriental sobreviveu enquanto o Ocidental caiu, você pode assistir a este vídeo no canto superior direito. Mas se você estiver mais interessado em aprender por que a desvalorização da moeda romana foi tão importante um fator na queda de Roma, você pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Eu agradeço novamente a todos os amigos da história romana. Gratias Tibiago e Benevolete.